Você acha que as escolas, assim, elas não investem? Não vou falar nem em escola, né? Porque vem de cima, né? Sim, sim. Então, as não questões de é você ao colocar acaso as que tá lá. grades, né? Sim. Nos colégios. É justamente para manter todo mundo ali. Pensa comigo. É mais fácil de você manipular um O povo controle, inteligente né? ou um povo burro? O controle. O povo É burro. isso. Não tem como controlar alguém que tem um pensamento independente. Então, quando eu escolho, e é isso que você falou, vem de cima, não é ao acaso a grade curricular que a gente tem, Não que tem colocar. lá mitocôndrias, tem Bhaskara. Não me desfazendo desse conteúdo, é importante também. Mas assim, se a gente aprendesse um pouquinho mais sobre dinheiro, a nossa vida adulta seria outra. Se a gente aprendesse, a gente não aprende nem a fazer imposto de renda. E é algo que a gente vai ter que fazer até o fim da vida. A gente não aprende como empreender. A gente não aprende a pensar fora da caixa. A gente não aprende absolutamente nada sobre investimentos. A gente não aprende a se aposentar sem depender de um sistema que é insustentável no Brasil para se aposentar. A gente não aprende inteligência emocional. A gente não aprende a se relacionar. A gente não aprende a se comunicar. E eu poderia listar mais outras 20 coisas que fazem muita falta pra gente e a gente não aprendeu lá na escola. Mas por quê? Porque talvez a escola tenha esse objetivo de te fazer alguém que sabe copiar a lição que está no quadro, que sabe atender a comandos e que vai fazer com que você se torne um excelente empregado, mas nunca o dono da empresa. Lisiane, Nunca a pessoa rica. Achei fantástico essa colocação, porque assim, você criar senso crítico, analisar o que está por trás de um todo. Então, assim, a gente vive num sistema extremamente capitalista. É Sim. certo, é errado? A gente não está aqui Mas a gente condenando vive. nada. Aí a Sim. gente vive. O que tem que estar por trás disso é análise. Você tem que analisar por que você está consumindo, qual é a sua questão emocional, o que está por trás dessas questões, para você começar a se educar como pessoa. Perfeito. Porque a gente sabe que justamente na juventude a gente é muito pego por isso. Primeiro você tem que ser, você é a doutora, você tem uma posição, você trabalhou durante anos, ser, para depois ter. Perfeito. O que a sociedade começa a enxergar? Eu primeiro tenho que ter para ser. Então, o que o jovem isso faz? mesmo. Ele quer ter o tênis, ele quer ter o iPhone 16, ele quer ter o melhor carro, ele quer ter a melhor roupa, o melhor perfume, melhor balada, melhor tudo. Calma aí. Você é o quê? Só consumidor. E aí perfeito. você vai indo pro buraco. Perfeito. E a gente não tá falando, tipo, das classes sociais, da elite ou da média ou das, É das comportamental. pessoas das margens. A gente está Sim. falando num contexto geral. Sim, é da sociedade mesmo. E tem duas coisas, né? Primeiro que se a gente aprendesse, por exemplo, um conceito básico sobre o que é um ativo e o que é um passivo. Então, um ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Fazer investimentos nada mais é do que comprar ativos para que os ativos gerem mais dinheiro ao longo do tempo. E, por outro lado, passivos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. O carro, enfim, os bens de consumo. A gente aprende ao longo da vida só a acumular passivos. E a gente não vai aprendendo a acumular nunca ativos. Então, essa conta não vai fechar. Porque, de certa forma, você vai ter que provavelmente trabalhar até o último dia da sua vida para pagar todos os passivos e todas as dívidas geradas pelos passivos. E tem o segundo ponto, Rei, sobre algumas ideologias que são contrárias, mas que não poderiam ser sobre o sistema capitalista mesmo. E como você falou, não é nem elogiando e nem enaltecendo e nem criticando ou, enfim, jogando pedras aqui, mas de fato é o sistema que a gente vive. E o empresário muitas vezes é visto dentro dessa ideologia como um inimigo da sociedade, como alguém que explora as pessoas ou como alguém que não é tão humano quanto aquela pessoa que é o trabalhador e que é o empregado e tudo mais. Então, é comportamental, começa na mentalidade. A riqueza que a gente falou no início do episódio, que é muito legal a gente ter essa ideia de, poxa, eu quero ser rico também, eu quero ser rico. Mas até a questão de ser rico, ouvir isso, muitas vezes te faz dar um passo para trás, como se o rico fosse do mal. O rico é rico porque está prejudicando alguém, ou está explorando alguém. A gente aprende isso desde criança, até de forma inconsciente. Se você prestar atenção até nas novelas, o vilão da novela é o rico. Sempre tá num carrão e sempre planejando alguma coisa para fazer de errado com alguém. E a mocinha, o mocinho da novela, sempre humilde, o pobrezinho, ele sequer fala sobre melhorar de vida na novela, porque senão ele vai perder, de certa forma, essa humildade que ele tem. Então, é religioso, é cultural, e prejudica demais o crescimento das pessoas. Algumas pessoas, isso é tão forte que quando ela começa a se aproximar de uma vida mais rica de fato, inconscientemente ela trava e ela dá 2 passos para trás, porque
na cabeça dela aquilo vai fazer dela uma pessoa menos generosa ou menos boa ou não digna do reino dos céus. Então a conversa é muito profunda quando a gente fala de riqueza profunda, e de sociedade, de ideologia e de tudo que tá, assim, criou raiz na nossa cabeça e na cabeça do brasileiro de forma geral. Você trouxe Paulo Freire aqui, viu? Não, porque Paulo Freire falava, quando você nasce numa cultura que tipo, ela tá imposta a você, ela já existe. Eu tô aqui nesse mundo batendo a enxada porque Deus quer assim, porque eu nasci no sertão. Esse é o certo, batalhar, dinheiro assim, é difícil, a vida é difícil. É mais ou menos isso, eu tô fazendo essa analogia porque é justamente a leitura que as pessoas têm sobre a questão do financeiro, né? Ou então é o avarento, o cara só fica pensando em guardar dinheiro, não vive. Exato, vai investir, vai se tornar a pessoa muquirana, não vai viver, puxa, a gente só tem uma vida, a gente tem que viver tudo no agora, tudo no hoje, e se eu morrer amanhã? Então não vou nem pensar nisso, porque não vale a pena, então provavelmente você vai estar vivo amanhã. Se tudo der errado, do jeito que a medicina está evoluindo, a tendência é que você viva 100 anos. E como que você vai estar lá nesses 100 anos? O que vai estar acontecendo quando a tua energia para trabalho for muito menor, ou for perto de zero, mas você tiver custos até maiores de vida do que os custos que você tem hoje. Então, a riqueza, a gente não precisa nem ir pro luxo, ou, puxa, eu vou enriquecer porque eu quero fazer um cruzeiro pelo mundo. Não. Mas pensa sobre isso, de planejar o seu futuro e de investir, de conquistar mais ativos do que passivos, como uma forma de sobrevivência lá na frente. Então, a gente já vê, olha pro lado, quantas pessoas estão trabalhando todos os dias, mesmo aposentadas, porque o Estado não cobre isso. Então, é o mesmo Estado que escolheu o que te ensinar lá atrás. É o mesmo Estado que não tem suporte para a tua aposentadoria no fim da vida. O que você falou aí é bem louco mesmo, porque se a gente começar a pensar lá na frente, você não vai ter uma velhice digna. Não consegue pagar um convênio, não consegue comer um bom alimento, remédio, ou seja, vai viver numa vida totalmente de escassez. Totalmente. Assim, a gente tem um sistema de INSS que foi pensado num formato de pirâmide, no sentido das pirâmides financeiras, que depende sempre de mais entrantes, para que lá na ponta, alguns poucos possam usufruir dessa pirâmide. Só que hoje, no Brasil, já não nascem tantas pessoas como nasciam antigamente. Se você olhar para sua família, eu não sei na sua como é que é, mas vou querer saber. Na minha, assim, meus avós, cada um tiveram 9 filhos, dos 2 lados, coincidentemente. Minha mãe e meu pai já tiveram 2 filhas, sou eu e minha irmã. Eu já tenho um filho e não penso em ter outro. E algumas pessoas da minha idade já nem têm filhos. É super normal. Foi eu e meu irmão também. Pronto, é isso. Então, está diminuindo e o sistema previdenciário não mudou, não evoluiu. E é absurdo pensar nisso, porque nem as construções civis são pensadas para famílias grandes hoje em dia. Aqui em São Paulo é um grande exemplo. Você vai procurar imóvel, normalmente é 1 quarto, 2 quartos no máximo. 65 metros, um apartamento pequenininho, 55, 65, 70 no máximo. Nem a construção civil parou no tempo. Ela já entendeu que está diminuindo o número de pessoas. Ela já não faz apartamento. Se você quiser morar aqui em São Paulo em um apartamento de 3, 4 quartos, você tem que procurar prédios antigos. Sim. Porque os novos já não têm essa tendência. Porque eles já entenderam a lógica da sociedade. Mas o sistema previdenciário, ele parou.